Boa tarde a todos, boa tarde querida Claudete Troiano, uma satisfação imensa e hoje vamos falar de um bioma muito importante e que a maior parte da população brasileira vive nele, que é a Mata Atlântica. É um bioma lindo, uma floresta magnífica, cheio de espécies e vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, aqui está o bioma Mata Atlântica. Ele pega lá do Rio Grande do Sul, vai até o norte costeando, ele fica todo no litoral brasileiro, se expandindo até então, veja, passa por vários estados, passam por 17 estados, olha a quantidade de estados que passa. Só que aí já vem uma notícia triste. Porque esse bioma, o bioma Mata Atlântica, ele é o bioma mais destruído no Brasil. Ele é impactado desde 1500, quando os descobridores chegaram no Brasil. Porque imagina, eles chegam no Brasil e de repente tem uma floresta linda no litoral. E aí, naquela época, começou a fazer o desmatamento. Lembra quando a gente estuda lá em história, que ele tirava o pau-brasil para fazer corante, levava essas madeiras todas. Então ele é muito impactado. Agora, em questão de tamanho de área, ele é o terceiro maior bioma do Brasil. Ele não é maior que a Amazônia nem que o Cerrado, fica em terceiro lugar quanto à sua extensão. E aí tu fala lá, pô, uma floresta bem densa, bem fechada, e olha só, mais de 60% da população, vive nesse bioma. Então é um bioma que, isso é até lógico de pensar, veja, ele passa pelas maiores cidades do Brasil. Então tem muita gente vivendo nele. Então olha só, as características, temperatura variada, varia muito. Veja bem, por ele ter uma extensão muito grande, lá no Rio Grande do Sul, é claro que no inverno vai ser muito mais frio do que se pegar, por exemplo, ele passando lá pelo Rio de Janeiro, por ali. Então ele tem uma temperatura muito variada. E tem muitas epífitas. Aí eu pergunto para vocês, quem gosta de plantinha aí? Cláudio, tu gosta de plantinha? As epífitas são aquelas plantas que são adaptadas, que gostam de viver sobre outras plantas. Então, literalmente, se você entrar na floresta da Mata Atlântica, você vai ver que tem muitas plantas em cima de árvores. Essas são as epífitas. As folhas das árvores são largas e perenes. O que significa perene? Que elas não caem, não vai chegar, chegou uma estação, de repente cai todas as folhas de uma árvore. Não, elas continuam, durante todas as estações do ano, as árvores continuam com folhas. E o clima desse bioma, ele é tropical úmido, ele é muito úmido, ele tem chuva basicamente constante, não tem aquela estação de seca, estação de chuva, muito por causa também da umidade do oceano, ele está no litoral. Agora o solo, por incrível que pareça, é pobre. É pobre, mas como tem muita matéria orgânica, sempre em reciclagem ali, a vegetação se dá muito bem. E aqui é muito importante, grande diversidade, pessoal. Embora não tenha em quantidade de número de espécies maior que a Amazônia, a Mata Atlântica tem uma grande diversidade pela área que ela ocupa. E aí, no próximo, a gente mostra algumas das principais. Claro, eu estou mostrando aqui grandes animais, vou dar o exemplo de algumas plantas que tem, mas ó, mico-leão-dourado, gato-maracajá, onça-pintada tem também nesse bioma, mas além dos grandes animais que tem vários e vários insetos, muitas aves, é muito diversificado. Aí muitos falam assim, mas para aí, inseto é ruim. Gente, não é. Para o equilíbrio da natureza é importante, são fundamentais também os insetos. Claro, a gente não quer inseto na nossa casa, né? Mas na natureza eles fazem bem, eles fazem a polinização de plantas, eles estão atuando também na cadeia alimentar, servem de alimento para diversos outros animais. Então mesmo os insetos são importantes. Então tem epífitas, palmeira, o pau-brasil, jacarandá, cedo. Gente, se eu ficasse falando as espécies que tem aqui, os tipos, seriam muitas, porque é muito diversificado. E aí a gente fala da preservação da Mata Atlântica. Primeiro, como eu falei para vocês, é o bioma muito destruído aqui no Brasil. Porque extração de madeira, e uma coisa é ter uma extração legalizada, outra coisa é quando ela é ilegal. E aí é pior, porque tu vai destruindo sem ter regras nenhuma. Construção de cidade, é só parar para pensar, olha só, esse verdinho, não sei se dá para ver aqui bem na imagem, esse verdinho aqui é a mata original. Olha mais ou menos o que resta, tem uns mosaicos, uns pontinhos, isso aqui é o que resta da mata original. Então ela foi muito destruída, mas claro, veja, não é bem nessa faixa aqui que tem grandes cidades, como por exemplo São Paulo, então ela vai crescendo e vai ocorrendo esse desmatamento. Também para agricultura, industrialização, e aí que vem o problema. Porque o que é legalizado é uma coisa, o problema é quando é ilegal, quando o comércio é ilegal. Gente, isso é uma das coisas mais cruéis que a gente pode falar. Quando você pega animais e vende. Isso é tráfico de animais, isso é crime. Eu já vi coisas tristes de pegar uma ave, por exemplo, simplesmente eles colocam num tubo, amarram, fecham, põem numa caixa para vender, mandam por correio. Chega lá 80% dos animais mortos. Isso é ilegal, é uma crueldade. Mas aí a gente fala assim,
Poxa, a gente fala então reflorestamento, tem uma importância muito grande o reflorestamento, mas uma coisa é o reflorestamento com espécies nativas, por exemplo, com espécies que são realmente da região, outra coisa é tu falar que é um reflorestamento com espécies que não são dali, que não são adaptadas a esse clima. Aí ocorre um desequilíbrio ambiental e tudo mais. Por isso, é sempre importante a gente ter e trabalhar com educação ambiental. A gente se informar, a gente falar para as pessoas, poxa, não põe lixo aí, sabe? Se tu vê o teu vizinho, se tu vê o teu filho, se tu vê o teu irmão, teu pai, tua mãe, colocando um lixo no chão, a gente pensa, poxa, vamos conversar, vamos conscientizar qual é o impacto que isso pode ter na natureza e, consequentemente, em nós. Por isso que a educação ambiental é muito ampla. Você que está assistindo isso aqui fala, poxa, realmente, será que eu estou colocando meu lixo no lugar certo? Será que ele está indo, poluindo algum rio, indo para a natureza? O que eu posso reciclar? Eu estou separando? São coisas que a gente vai refletindo e vai tentando mudar, melhorar e conscientizar todas as pessoas, porque é muito triste. Estimativa, e isso é uma estimativa, que restam apenas 7% da mata original. Pessoal, 7% restantes é muito pouco. Então, devemos sempre pensar nisso, sempre tentar melhorar nós como população para que ela fique preservada e a gente possa ter essa nossa Mata Atlântica linda como é por muitos e muitos anos. E é isso, quero fazer aqui, primeiro agradecer a todos vocês que estamos aqui fazendo essa conversa. Claudete, um grande beijo para ti também, sempre uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês, com o seu público fiel e lindo. E também quero fazer um convite. Eu tenho as minhas redes sociais, né? Vai lá no Instagram agora, coloca Biologia com Samuel Cunha ou só @Samuel Cacunha. Me encontra lá, vamos trocar uma experiência. E também no meu site especializado em Enem e vestibulares, que é www.biolandia.com.br. Se tu conhece alguém que vai fazer o Enem, tamo junto lá, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.